Nós vamos falar agora sobre essa decisão agora, direto dos Estados Unidos, com o nosso comentarista, o Rodrigo Constantino. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, a decisão do ministro Edson Fachin anulando todas as condenações contra o ex-presidente Lula, que dessa forma, se mantida essa posição dele, voltaria a ser elegível e podendo participar das eleições do ano que vem. Constantino, como é que você viu essa decisão do Fachin? Olha, Denise, eu gostaria de dizer que eu vi com surpresa, mas não é verdade, né? Infelizmente, as instituições no Brasil não parecem estar funcionando tão bem como alguns querem crer, e isso aí já vinha sendo gestado, né? Veja que institutos de pesquisa e a própria mídia em geral revelam pesquisas com cenários incluindo o condenado, né, o ex-presidente Lula, para ver avaliação de voto e tudo mais, e tratam com normalidade, esquecendo, né, que ele é ou estava inelegível, ou então contando já com algum tipo de decisão dessa natureza. Então, não é um grande espanto, né? Muitos já imaginavam, já esperavam que em algum momento, né, o Supremo Tribunal Federal, 7 dos 11 ministros, né, indicados pela quadrilha do PT e sabatinados, entre aspas, por um congresso sobre mensalão e petrolão, fosse fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, tudo leva a crer que Lula vai ser candidato, depender dos seus companheiros do STF, isso vai ser uma realidade, e se depender dessa turma, é possível que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro acabe um dia até preso, né? Esse é o Brasil em que estamos vivendo hoje. E Constantino falava há pouco, o doutor Alberto Rolla, sobre essa situação do Moro, porque ele já saiu do governo sendo bombardeado, se questionando muitas posições dele, né? Moro, que também sempre é citado em relação às pesquisas eleitorais, é um dos candidatos ou possíveis candidatos que aparece aí em destaque, não é? Mas ele saiu muito queimado, eu acho que a gente pode dizer assim, pela participação dele no governo. Isso acaba dando respaldo até para esse tipo de decisão, né? Mas não deveria, né? Quer dizer, a decisão teria que ser uma decisão técnica ali, em questão o ministro Fachin, que é um simpatizante do MST, vamos lembrar, um eleitor, confesso, de Dilma Rousseff e que recentemente lamentou a ausência do nome de Lula nas urnas, em 2018, né? A decisão do Fachin diz respeito a uma questão de competência, né? Então não deveria ter nada a ver, né, com a posição do ex-juiz Sérgio Moro no governo Bolsonaro, que, aliás, não era algo previsível na época em que ele era juiz e estava à frente dessa operação que prendeu vários políticos de vários partidos e que, como o próprio convidado dizia, né, que contou com respaldo aí, com a chancela de outros tribunais, né? Então, não é uma coisa de perseguição política do ex-ministro Sérgio Moro. Isso é uma narrativa criada pelo PT, que não se sustenta a um segundo de reflexão ou de observação aos fatos, mas é o que o partido vem tentando impor aí, né, para criar esse clima de que o Lula foi alvo de um ataque político e é como se o Petrolão, o Mensalão, os apartamentos, os sítios e tudo mais que ele recebeu como propina, nada disso tivesse existido. Então, repito, é uma situação muito delicada, muito perigosa para as instituições do nosso país. Agora, a análise fria, né, mostra que esse tipo de atitude, de decisão, acaba servindo como alimento para a própria candidatura do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o maior cabo eleitoral que existe hoje para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é o próprio Supremo Tribunal Federal. E o presidente Bolsonaro, ele ganhou muito da eleição e muitos apoiadores do movimento anti-Lula. Anticorrupção, na época, que foi uma coisa que pegou, muita gente que votou nele, votou exatamente para que depois não era o ex-presidente não pôde ser candidato, Fernando Haddad foi candidato, mas representava o ex-presidente Lula e teve voto contrário exatamente com essa posição que polarizou demais o país, né, Constantino? É uma Não, pena que se tenha Denise, esse clima muito pesado desde as eleições de 2018, né? Exato, esse clima de polarização ele é um pouco consequência do petismo, do lulopetismo e da posição de boa parte dos jornalistas, dos políticos em geral, né, que nunca conseguiram realmente oferecer uma oposição à altura do que era a ameaça
a democracia vindo do PT, um partido que levou o país na direção da Venezuela e que até hoje defende, né, o regime venezuelano. Veja que alguém que tentou se colocar como moderado e equidistante dessa polarização entre PT e Lula, né, como por exemplo os tucanos, hoje quando tem que descer do muro, descem sempre do lado esquerdo. Hoje já conseguem elogiar o Lula e demonizar o presidente Jair Bolsonaro. Foi exatamente a postura do governador João Dória numa entrevista recente, esse fim de semana. Né, ele disse que o Lula cumpriu o seu papel, que a Dilma foi uma extensão dessa missão, desse papel, né? E que, enquanto que o Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu no país, uma vergonha e tudo mais. Ele, João Dória, que em 2018 gravou um vídeo festejando a prisão do mesmo Lula, né? Então, hoje a polarização está dada e ninguém desse centro, chamemos assim, consegue oferecer minimamente, de forma crível, né, uma alternativa, porque quando a gente vai observar, a gente percebe que eles estão tendo que passar pano para o que representa o petismo em nosso país só para poder atacar o governo Bolsonaro. Crítica é uma coisa, esse tipo de demonização, compará-lo com o próprio vírus chinês, enquanto que estão aliviando a barra de alguém como Lula, isso aí faz com que as pessoas percebam que eles não são de fato uma alternativa a essa polarização, e sim um disfarce para o lado esquerdo da polarização. Bom, esse é um assunto que certamente vai render muita discussão ainda, não só hoje, mas nos próximos dias. Constantino, muito obrigada por enquanto. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, Denise.